Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Aloysio Rocha, para quem não me conhece, eu sou engenheiro civil, tá? E no vídeo de hoje eu vou falar de algo bem interessante que é o biodigestor contra o sistema convencional, né? De fossa, sumidouro, fossa, filtro e sumidouro, tá? Eu levantei esse ponto, tá? Porque eu acho bem interessante, né? A gente já acabou fazendo essa substituição, já lhe adianto. Eu não acabei, né, por conta da correria da obra, acabei não gravando, tá? Essa substituição, né? A gente trocou o sistema de fossa, filtro e sumidouro pelo do biodigestor junto com o leito de secagem, tá? Inclusive é nessa obra aqui, ó, que é de uma quadra poliesportiva, tá? Eu separei aqui essa parte da área de vivência, que é a área que de fato nos interessa, tá? E aqui no finalzinho vocês podem ver que nós teríamos esse sistema, né? Era para ter sido executado esse sistema aqui de fossa, filtro e sumidouro, tá? E durante lá no decorrer da obra nós vimos a possibilidade de fazer essa substituição. E deu super certo, tá? Já adianto que deu super certo, tá? Nós gostamos de trabalhar gostamos de ter trabalhado com esse sistema. E aí eu disse, não, vou fazer um vídeo, vou gravar, vou postar lá no canal, né? Fomentar essa discussão, porque eu sei, né? Eu já tentei implementar em outros projetos e meio que os donos, né, não gostaram tanto, né? Por quê? Porque é um sistema novo que ainda não está tão difundido aqui no Brasil, tá? Então eu quero começar esse vídeo, né, falando, além dessas considerações que eu já levantei, começar pela parte realmente que nos interessa, né? O que é que eu ganho ao substituir o sistema convencional de fossa, filtro e sumidouro pelo biodigestor, tá? Eu não estou sendo pago pela Fortleve, mas como lá na obra nós fizemos essa substituição pelo da Fortleve, tá? E que eu acredito, né, que é uma marca já conceituada aqui no Brasil, os produtos são de qualidade, então eu trouxe justamente esse sistema aqui para a gente estudar um pouco, tá? Eu vou tentar fazer um vídeo o mais rápido possível para não ficar tomando muito tempo. O primeiro ganho que eu gostaria de colocar na planta baixa é justamente com relação às dimensões, sabe? Para mim, esse é o principal ponto. Apesar, aqui só para vocês terem uma noção, tá? Aqui é o de 1.500 litros, né? Por dia, né? Ele suporta, então ele tem um raio de 1,30 m, tá? E para o sistema que foi dimensionado aqui, sanitário, dessa área de vivência, né, o dimensionamento deu que a fossa ela tem 1,10 m de diâmetro. Então, nesse caso, a fossa sai ganhando. Mas quando a gente pega o comprimento total do sistema, né, a ocupação total, então você vai ver que a fossa, o filtro e o sumidouro ocupam quase 4,10 m, né, 4,11 m. E isso porque nós, por conta de limitação de espaço, não consideramos, tá, a distância mínima de 1,50 m, se eu não estiver enganado, é de 1,50 m entre esses itens. Então, o que a fossa, o filtro e o sumidouro ocupam, na verdade, é muito mais, né? Se a gente pegar em consideração o que está na norma. Por conta de limitação mesmo de espaço, aqui não teve como, tá, a gente colocar essa distância, cumprir com essa distância mínima. Enquanto a fossa, o biodigestor mais o leito de secagem aqui, ó, o que o fabricante recomenda é pelo menos uma distância mínima de 50 centímetros, tá, entre eles. Aqui, e olha que eu tô pegando, como eu disse para vocês, o maior que tem hoje disponível dentro do catálogo da Fortleve, que é de 1.000, ele suporta até 1.500 litros por dia, né? Mas um pouquinho adiante a gente vai dar uma olhada no catálogo da Fortleve, tá? Já que eu estou usando eles, obviamente, como referência. Bom, né, se a gente considerar que é 2,64 m, quase metade, tá, do que o sistema convencional ocupa. Mas o que nós podemos ver realmente de ganho aqui, tá, é com relação, nessa vista 3D, com relação à profundidade.
o biodigestor não é pequeno, não é, tá? Não se engane, né? Porque a gente tá vendo aqui no projeto. Mas ele não é pequeno, ele também não é leve. No entanto, né, nem se compara com as dimensões aqui propostas para, no caso do dimensionamento desse projeto, para a fossa, o filtro e para o sumidouro, tá? O desgaste, a profundidade é muito maior. Você vai consumir muito mais mão de obra para poder executar o sistema convencional do que para executar aqui o sistema do biodigestor junto com o leito de secagem. Outra coisa também, né, que nesse caso, por ficar em uma zona rural, essa quadra poliesportiva, para fazer o translado, tá, da fabricação desses anéis, tá, do que iam servir para a fossa, o filtro e posteriormente também para o sumidouro, ia sair muito mais caro do que foi o biodigestor juntamente com o leito de secagem, tá? Então a gente já tem um ganho aí em questão de profundidade, que bem que a gente poderia, né, colocar aqui, adotar um formato retangular para a fossa, né? A gente poderia colocar um diâmetro maior e diminuir a profundidade, mas tudo isso vai acarretar em um volume maior, querendo ou não, o volume de escavação vai ser praticamente o mesmo, né? O que vai mudar mesmo é se você acaba cavando mais, né, para os lados, para as laterais ou para baixo. Outro ganho para mim foi o custo, né? O custo é um ponto assim crítico, sabe? Nem se compara nesse caso, né? A gente tem que fazer uma análise, porque às vezes você tá com sua obra perto de um lugar que vende esses anéis e aí você vai ter um custo baixo se comparado com o biodigestor, ok? Né? Se a gente tivesse se colocar, tem que fazer essa análise, né? Dependendo de cada obra. No entanto, eu acredito que de maneira geral hoje, graças à internet, né? Eu já achei no Mercado Livre, inclusive esse daí de 1.500 litros, né? Por 3.000 e pouco, tá? Já com frete incluso. Então, eu acho que vale super a pena se a gente comparar com o custo final aqui, tá? Outra coisa também, quando se trata do meio ambiente, né? Aqui a gente tem que realizar uma impermeabilização aqui desses anéis para acabar não passando, né, esse esgoto para a natureza, tá? Mas a gente sabe que é difícil. Outro ponto também é a questão da manutenção, que facilita bastante, dada essa profundidade aqui do leito de secagem do biodigestor, nem se compara, né, com essa profundidade aqui do sumidor, tá? Eu vou olhar aqui um pouco, já deixei aberto na verdade, né, para a gente dar uma olhada aqui no catálogo da Forte Leve. Eu vou pular essa parte, mas vocês podem ver que a fazermos o dimensionamento, né, de 1.500 litros dia, para uma casa de alto consumo de água, né? Se a gente transformar isso para alto padrão, você vai ver que ele atende até 9 pessoas, tá? 9 pessoas. Uma residência de médio padrão, 11 pessoas. De baixo padrão, 15 pessoas. Hotel, né? 15 pessoas. Com exceto a lavanderia e a cozinha, tá? Um alojamento provisório, 18 pessoas, fábrica em geral, 21 pessoas, escritório, 30 pessoas, e aqui edifício público ou comercial, que foi o que adotamos nesse projeto, é 30 pessoas, tá? Bom, as dimensões, besteira aqui, ele vai falar um pouco sobre a questão do biodigestor e do leito de secagem, né? É bem simples, sabe, a execução, não tem segredo, né? Escavar, você assim fez a base dele ali de concreto, tá? Eu recomendaria pelo menos um 25 MPa, dependendo aí do solo, mas eu acho que até dependendo do solo, né? Se caso você tenha feito o SPT e você vê, tá, um de 15 MPa, que é o mesmo de um concreto magro, suportaria tranquilamente. E com questão de manutenção, se tratando de manutenção, tá? Eles recomendam que a partir de 6 meses, né, de uso, você abra a válvula do biodigestor aqui para o leito de secagem, né? Nesse catálogo da Forte Leve ele explica certinho, sabe? Não tem muita dor de cabeça. Inclusive, se caso esse era um problema também que eu achava antes de ler esse catálogo, era que eu achava que ele poderia trabalhar em série. Mas caso você queira aumentar a quantidade, eles recomendam trabalhar em paralelo, né? Então eles botam justamente aqui a planta baixa, né?
Aqui é o esgoto vindo da edificação, e aí tem essa caixa aqui de anteparo, tá? E aí vem todos os dois biodigestores trabalhando e depois levando para o leito de secagem, que nesse caso aqui, em vez de ter sido um de plástico, né? Que é um plástico bem resistente, na verdade, que a própria Fortileve, eu acho que esse catálogo é um pouco antigo, porque não consta aqui o que a Fortileve agora está vendendo, o próprio leito de secagem, tá? E aqui, né, eles dão essa indicação como se você puder, nada contra, também você pode executar, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, é bem simples. Então, para mim, o biodigestor hoje traz muito mais vantagens do que o sistema convencional de fossa, filtro e sumidor. Bom, é isso, tá? Eu quis ser o mais breve possível, trazer, né, tentar ajudar e difundir esse novo sistema, tá? Se caso você tenha gostado desse vídeo, eu peço que deixe seu like. Se você gosta, se inscreva também no canal. Eu estou começando esse canal novo. Talvez vocês já tenham me visto no canal da 101 Engenharia, mas eu estou organizando a casa, né? Eu pensei até em gravar um vídeo explicando melhor, mas eu disse não, depois nos próximos vídeos eu vou explicando que eu estou organizando a casa. Nesse canal eu quero focar sobre dúvidas mesmo que envolvem projetos, tá? Afinal, isso, né, a gente começa em projeto, né, a gente começa a fazer essas mudanças, trazer essas vantagens para levar para o canteiro de obra durante a fase de projeto, tá? É claro que tem coisas que pode acabar passando batido, afinal não somos perfeitos, tá? Então, no geral, eu quero abordar, tá, nesse canal isso. Coisas que envolvam projeto, dimensionamento, todos os meus dimensionamentos eu faço no TQS, no CPCAD, tá? E detalhamento estrutural, que é o meu foco, tá? Como também projetos hidrossanitários e projetos elétricos e também orçamentos, tá? E deixar o 101 Engenharia para vídeos aí de curiosidade, eu gosto bastante, bem aos modos do canal da engenharia. Então eu já estou editando um vídeo para falar sobre o Gkens Project, né, que é um sistema de drenagem japonês, tá? Então aquele canal lá eu vou deixar mais para esses vídeos de construção, organizar a casa, ver se dá certo dessa forma, né? E aqui mesmo focar no Revit, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, que Deus possa abençoar todos vocês. Valeu!